Bom, pessoal, continuando a nossa revisão, o exercício 8, ele pede para determinar o volume do sólido limitado entre o cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9, tá? E o cone, que é essa equação aqui, tá? Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, nós temos uma equação de um cilindro, tá? Que tem essa forma aqui, tá? E aqui é um raio elevado ao quadrado. E o cone, tá? Que tem a constante z aqui, tá? Igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós vamos utilizar, o exercício já sugere, tá? O uso das integrais triplas em coordenadas cilíndricas. Bom, primeira coisa, nós vamos ter que fazer um esboço desse sólido, dessa região, tá? Que nós vamos integrar aqui para calcular esse volume, tá? Nós sabemos que tem um cilindro e tem um cone interno aí, tá? Que é essa região aqui que está em amarelo, tá ok? De início, nós vamos calcular o raio desse cilindro, tá? Já que a equação do cilindro é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio elevado ao quadrado, tá? Nós colocamos aqui a formulinha, tá? Em seguida, nós sabemos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado tem que ser igual a 9, tá? Então, extraindo a raiz, raio é igual a 3. O raio do cilindro é esse aqui, tá? Essa medida que vai do eixo Z até a extremidade, que é o próprio, vai cair aqui a projeção aqui, ó, vai projetar tanto no eixo Y quanto no eixo X, tá? Os valores R é igual a 3, tá? Ele varia de 0 a 3, a variação de raio, tá ok? Mas nós precisamos o quê? Calcular quanto que vale o Z em função do raio, tá? Nós sabemos que se x ao quadrado mais y ao quadrado é igual ao raio ao quadrado, tá? Então, a raiz quadrada, nós sabemos que z ao quadrado, z é igual a raiz quadrada, tá? Do raio elevado ao quadrado. Nós temos aqui, ó, z igual a raiz quadrada do raio elevado ao quadrado. Então, z é igual ao raio. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado vai estar o próprio número que está aqui, que é o R, tá? Se o Z é igual ao R e o R já vale 3, significa que o Z é igual a 3. Esse é o valor máximo que nós vamos encontrar, tá? Com a altura aqui no eixo Z, tá ok? Então o Z aqui tem o eixo Z e o Z vale 3, que é o valor máximo. Próximo passo, o que nós vamos ter que fazer? Estudar aqui esse cone, como que esse cone está aqui internamente aqui. Por que que ele começa aqui no zero? Então, por que que ele começa aqui na origem? O vértice dele está aqui na origem. Olhe bem, se nós zerarmos o x e zerarmos o y, tá? Que vai ser a origem aqui, x é igual a zero é aqui, ó, tá? No eixo x é aqui. O y é igual a zero também está aqui, ó. Tá? Então, quanto que deu o Z? 0, tá? Porque 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, esse cone, ele tem o vértice exatamente na origem do sistema cartesiano tridimensional, tá ok? Então, aqui nós temos esse cone, ele vai formar isso aqui, ele está centrado com o vértice na origem. Aqui nós temos o limite de integração aqui, que significa a equação do próprio cone. Tá? É essa superfície aqui que ela dá o giro de 360 graus também, tá? Em torno do eixo Z, tanto o cilindro quanto o cone, tá ok? Então o Z é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que já está dado aqui, tá? No enunciado. E isso aqui nós verificamos que isso aqui vale o próprio raio, Z igual a R, ó. Nós calculamos aí, tá? Então aí já temos o nosso limite de integração, tá? Com o Z em função do raio. Nós não podemos usar coordenadas cartesianas
no limite de integração aqui, tá? Então, o Z é o próprio raio. Então, o volume é igual a integral de 0 a 2π, de 0 a 3, de 0 ao raio, tá? Olha bem, por que é de 0 a 2π aqui? É o θ, tá? O nosso θ é o ângulo, tá? Que faz aqui, ó, tá ok? Ele começa a ser contado do zero a partir no eixo x aqui, ó, tá? Então, x é igual a 0, ele vai dar a volta completa, tá? Aqui, ó, no plano xy, tá ok? Então, o θ ele varia de 0 a 360 graus, que é o 2π, tá? Nós estamos utilizando aqui a integral tripla em coordenadas cilíndricas. O raio varia de 0 a 3, que é a próxima integral, e o z, tá? O z tem que estar em função do raio, tá? Então, ele varia de 0 a r, tá? Que é a superfície do cone aqui, ó. Tá ok? Então, isso é igual a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 3, de r vezes z, do z variando de 0 a r. Tá ok? Nós integramos o z aqui, ó. Tá? O r em z vai dar o próprio z. Lembrando que aqui nós estamos integrando a função igual a 1, tá? É 1r dz dr dθ. Tá ok? Para calcularmos o volume sempre vai ter que ser igual a 1 ali. Tá ok? A nossa função. Então, olhem bem, vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a 3. Substituímos agora os limites de integração da variável z no próprio z. Então, ó, o r vai entrar no lugar do z. Então, vai ficar r vezes r. O que vai dar? R ao quadrado, dr dθ. Próximo passo, integrarmos a variável r, o dr, né? Tá? Então, vai ficar a integral de 0 a 2π, que é o θ, né? De r ao cubo, tá? Elevado ao cubo, aliás, r ao cubo sobre 3, que é a integral, né? De r ao quadrado. O que é? R ao cubo sobre 3. Quais são os limites de integração? Limite de integração, r vai de 0 a 3, tá? Dθ, que é igual a integral de 0 a 2π, tá? Substituímos agora os limites de integração na variável r. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre 3 menos 0, tá? O zero aqui, ó, facilita as contas, não precisa nem subtrair aqui, tá? Então, vai ficar, fazendo esse cálculo aqui, 3 ao cubo vai dar 27 por 3, vai dar 9. O 9 nós podemos jogar direto para fora da integral. Então, vai ficar 9 dθ, tá? Aqui, lembrando que aqui tem um 1 aqui, não aparece, isso não significa que aqui é 0, tá? A função nossa que está aqui é 1, tá? Que é igual a 9 vezes, 9 vezes. Quando nós integramos o θ aqui, ó, aqui tem o 1. Integrando o 1 em θ vai dar o próprio θ, tá? O θ varia de 0 a 2π. Substituindo 2π na variável θ, tá? 9 vezes 2π vai dar 18π. Lembrando que o limite inferior é 0, tá? Vai zerar ali, não tem necessidade de fazer a conta. Então, o volume desta região aqui, ó, que está em amarelo, que está entre o cone, ó, e o cilindro, tá? Ele dá exatamente 18π unidades de volume, tá ok? Tá? Nós terminamos aí esse exercício aí, tá? Exercício 8. O exercício 9, ele pede para calcular as coordenadas esféricas do ponto cujas coordenadas retangulares valem menos raiz de 3, menos 3 e menos 2, tá? Como que nós fazemos esse cálculo? Nós temos que ρ elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. O ρ é o raio da esfera. Nós vamos colocar em coordenadas esféricas. Precisa aparecer esse ρ aí, tá? Lá naquelas coordenadas. Então, daqui nós podemos extrair raiz direto também, tá? ρ é igual a raiz quadrada daquela fórmula ali, nós temos essa fórmula aqui, de x ao quadrado, y ao quadrado, mais z ao quadrado. Então, ρ é igual, substituímos agora as coordenadas cartesianas retangulares, tá? Aqui em cada uma das variáveis ali, tá? Então, o x vale quanto? Menos raiz de 3 sobre 3, é o primeiro, né? Então, ele vem aqui, ó, eleva ao quadrado, mais
o y vale menos 3 elevado ao quadrado, e o z vale menos 2 elevado ao quadrado. Fazendo os cálculos, uma raiz quadrada elevada ao quadrado dá o próprio número que está aqui, tá? Menos elevado ao quadrado fica mais, porque menos vezes menos dá mais, tá? Então ficou 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, fica positivo. Menos 2 ao quadrado dá 4, ficou positivo, tá? 3 mais 9 mais 4 vai dar 16. Raiz quadrada de 16, nós vamos encontrar que o raio dessa esfera vale 4, tá? Próximo passo, nós temos que calcular o φ agora, tá? A coordenada aí, tá? Existe uma formulinha aí que fica bem mais prática para nós encontrarmos o ângulo. Nós temos que cosseno de φ é igual a z dividido por ρ, que é o raio da esfera, tá? O z nós temos, né? Então, cosseno de φ é igual a menos 2, que é o z, dividido por ρ, que vale 4. Nós calculamos o ρ. Então, primeiro calculamos o ρ, para depois calcularmos o φ, tá? Então, ficou menos 2/4, que vai dar menos meio, tá? Na tabela, isso aqui, nós temos esse valor aqui na tabelinha nossa lá, tá? Cosseno de qual ângulo que vale menos meio? Se nós formos ver lá na tabela, tá? Esse cosseno aqui, tá? Ele equivale a um ângulo de π sobre 3, tá? O ângulo de 30 graus que vale meio, se fosse positivo. Mas como ele é negativo, tá? Se nós fizermos o cálculo, o